Boa tarde, amores. Bom, estamos juntinhos para mais uma reflexão, do Evangelho, onde hoje nós vamos falar do argueiro e a trave no olho. Vamos refletir um pouquinho em torno disso. Ele diz assim: por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus. Ele nos chamou de hipócritas. E é Jesus. Deve ter um bom motivo para isso. Talvez porque sejamos muito hipócritas. Ou com certeza, porque sejamos muito hipócritas. A gente vê com muita facilidade, com muita propriedade, o erro no outro. Mas para a gente, o erro, os nossos equívocos, nós justificamos. Nós dizemos, mas é que comigo, e apresentamos uma justificativa plausível. Mas para o outro, condenamos veementemente. Julgamos e condenamos. Quando Jesus fala isso, ele não fala para a gente que a gente não pode julgar. Ele fala que precisamos ter propriedade para julgar. Precisamos ter indulgência, precisamos ter conhecimento de causa. Não podemos simplesmente julgar o irmão pelo ato que ele venha cometer. Se esse ato estiver em equívoco aos nossos olhos, qual foi a motivação? Qual foi o motivo que levou aquele irmão àquilo? E se você estivesse calçando as sandálias dele, não faria o que ele fez? Talvez até pior. Então, como podemos julgar o nosso irmão? Jesus diz: conhecereis a árvore pelo fruto. Será que a gente vai perfurar uma árvore para ir no coração da árvore para descobrir que fruto que ela vai dar? Vamos fazer isso? Podemos fazer isso no coração humano? Vamos descobrir? Não. Porque por mais que a gente tente infiltrar e perfurar, a gente não consegue conhecer nem o nosso coração. E a gente quer simplesmente conhecer o coração do outro. Machucamos, falamos coisas equivocadas, desnecessárias mesmo, porque julgamos sem misericórdia, sem piedade. Simplesmente pelo fato de que nós achamos os donos da verdade. E então sabemos exatamente com propriedade o que fazer. Ele não. Ele não condena que você julgue, desde que você tenha misericórdia na maneira como você está escutando, na maneira como você está traduzindo. E aí sim, observe isso. Os textos bíblicos, as escrituras, mostram para a gente que nós, por vezes, até devemos julgar. Tem um exemplo lá do apóstolo Paulo, quando ele escreve numa primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 6, a partir do versículo 1, ele escreve assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos?
Ou seja, se temos uma questão contra alguém, a gente se aventura aí perante os injustos para falar dele, ao invés de procurar aqueles mais equilibrados para tentar organizar a situação do irmão? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Olhe isso. Entretanto, vós que tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? O problema era lá, mas ele já estava mostrando isso, porque os irmãos falavam uns dos outros, ao invés de juntarem, corroborarem e auxiliarem-se mutuamente. E ele segue: para a vergonha vos digo que não há porventura nenhum mesmo um sábio entre vós que possa julgar no meio entre os vossos irmãos, no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra o outro irmão, isso perante incrédulos. O que Paulo está dizendo com isso, gente? O que ele quer dizer com isso? Que era muito melhor vocês mesmos, julgando as questões dentro da igreja, estarem buscando julgar as questões ali dentro da igreja, com amor, né? Com respeito um pelo outro, com conhecimento de causa, do que um irmão disputar com outro diante de um juiz ímpio, ou seja, sem piedade nenhuma. Então ele diz: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Quando Jesus está dizendo para a gente, não julgueis, isso não significa em momento nenhum que não haja nenhum julgamento do qual a gente não possa participar, ou do qual a gente não possa definitivamente se envolver. Porque é importante que a gente tenha uma perspectiva correta do que o Senhor Jesus está querendo falar para nós ali. Primeiro, tira a trave do teu olho. O que é a trave? A coluna, o poste que está no teu olho, não te deixando enxergar as coisas direito, para que você possa ver. E depois, então, você tira o cisco do teu irmão, vai ajudar o teu irmão a tirar o cisco do olho dele. O problema dele sempre vai ser menor que o seu. Você sabe por quê? Porque é ele com a evolução dele. O teu é trave, o nosso é grave. O nosso é uma trave no olho, o dele é um cisco. Mas a gente consegue enxergar tudo o contrário, porque a gente quer que seja do nosso jeito, porque nós queremos julgar ainda com 2 pesos e 2 medidas. Se for no meu caso, eu tenho razão, porque eu posso justificar por que eu fiz isso, mas eu não quero nem ouvir a justificativa do meu irmão, porque ele simplesmente não tinha o direito de fazer o que ele fez. E é assim que nós colocamos. Então Jesus basicamente está falando da nossa hipocrisia. É o que ele está mostrando para a gente, né? Sobre 2 aspectos, onde nós acabamos errando. Primeiro, julgar sem conhecimento de causa, né? Sem enxergar corretamente, e muitas vezes nós fazemos isso com 2 pesos e 2 medidas. E isso é o que ele diz que se caracteriza em hipocrisia. Hipócritas. Por isso ele coloca assim. Daí a advertência dele, daí a condenação de juiz para com relação às nossas atitudes. É exatamente isso. Então nós temos que trabalhar 2 conceitos aqui. Em primeiro lugar, o que significa julgar sem conhecimento de causa? Porque a gente precisa reconhecer que as aparências, elas não fazem, elas nos fazem errar nas nossas conclusões. As aparências enganam, elas nos fazem errar. Nós temos mau hábito, um péssimo hábito de julgar os outros pela aparência. E como eu e você deveríamos julgar alguém? Alguém, Edna? Não. Perdão. A situação de alguém. Como é que a gente deveria julgar a situação? Nós temos que entender a diferença de julgar motivos, que são razões que levaram a pessoa a fazer tal coisa,
e de julgar evidências, que são as provas que ficaram daquele julgamento. Tem duas diferenças aí, a gente tem que saber distinguir uma coisa da outra. E se nós não soubermos distinguir, não vamos ajudar. Então, meus amores, qual foi o motivo que levou aquela pessoa? Não me importa, não julga o teu irmão. Você pode julgar o caso, você pode julgar o ato. Isso é errado, isso eu sei que é errado. Não se faz, é o ato. Mas a causa, a motivação que o levou, isso é ele. Isso é entre ele e Deus. Não te cabe julgar, não me cabe julgar, não cabe ninguém julgar. Só Deus o fará. Essa é a nossa reflexão de hoje. É em torno disso que nós vamos trabalhar, para não sermos chamados amanhã de hipócritas. Porque quem de nós já não cometeu esse delito grave? Todos nós. Todos nós já erramos gravemente no trato com o nosso irmão, no trato com o nosso semelhante, e sem misericórdia nenhuma. Porque simplesmente nos aventuramos a achar que isso não se... O que ele fez foi errado, aquela atitude foi errada. Porque ele não presta... Aí eu já estou indo muito além da minha alçada. E eu preciso enxergar isso, para que eu seja feliz, para que eu não seja condenado, para que eu possa corrigir a minha visão espiritual. E aí, a partir desta correção, dessa visão onde eu não vou estar julgando o outro, eu compreender aquela passagem que ele diz: primeiro, então, tira a trave do teu olho para que você possa ver bem o problema do teu irmão. Isso significa que nós podemos estar no lugar dele sim e dizer: ei, você aí, tem um cisco no teu olho. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu já passei por isso aí, porque tinha uma trave no meu, e com a misericórdia de Deus, com oração, com vigilância, eu consegui chegar a uma conclusão e resolver essa questão. Posso tentar te ajudar? Porque o teu é um cisco, o meu era uma trave. Não significa que o meu problema era maior ou melhor do que o seu, não. É trave porque ele é meu. E entrava o meu caminho para eu conseguir chegar a Deus. E o cisco do teu problema, não estou diminuindo ele, não. É porque ele é um cisco diante de tantos equívocos e pecados que eu tenho na minha vida. E aí sim, eu poderei chegar para esse irmão e buscar mostrar para ele, com propriedade, com ajuda, o verdadeiro sentido do auxílio na vida dele e na minha vida. Aí, com certeza absoluta, não seremos mais os hipócritas, porque já seremos autores da nossa própria história. Sabe por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E você mede o que tem no coração pelas tuas palavras? Só não. Os teus atos dizem o que tem no teu coração. As tuas atitudes, o teu movimento diz o que tem no teu coração. Não são só as palavras que saem da tua boca que dizem o que tem no teu coração. Conhecereis a árvore pelo fruto. Então, sejamos nós a dar esses frutos melhores e que das nossas bocas saiam definitivamente as melhores ações, os melhores conselhos, as maiores virtudes que nós mesmos nunca vimos antes. E aí sim, se nós formos julgar verdadeiramente alguém, porque temos sim esse direito, o próprio Paulo nos ensina isso, que possamos julgar, sim, não esse alguém, mas a sua atitude, com amor, com respeito, sobretudo com empatia. Deus seja conosco. Vamos fechar nossos olhinhos e agradecer profundamente a Jesus a oportunidade de refletirmos em torno do seu Evangelho, Senhor, onde quando o Senhor alerta para não julgarmos
é porque, em verdade, ainda não temos a propriedade de causa e o entendimento e a sabedoria e a grandeza da alma para compreender como é que se faz um digno julgamento. Nunca do ser humano, nunca do outro, nunca do nosso irmão. Que possamos compreender e respeitar a sua motivação e que possamos compreender de julgar aquele resultado sim, ele pode ser condenado por nós e por qualquer um, mas que tenhamos o bom senso de, ainda que condenando, ser por amor e nunca o irmão. Obrigada, Senhor, por essas coisas. Que assim seja, graças a Deus.